E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui de novo no nosso canal Estação e Gestão, falando sobre esse mundo para lá de complexo, na verdade. Para quem não me conhece, meu nome é Frederico, eu sou servidor público há mais de 25 anos, leciono nessa área desde 2013 e estou aqui para conversar com vocês, para dividir angústias, aflições, e toda a minha informação, todo esse conhecimento que eu adquiri nesse tempo todo, tá? Eu fui pegoeiro durante mais de 9 anos, fui presidente de comissão de licitação, eu trabalhei muito nessa área e trabalho ainda hoje, tá bom? E eu estou aqui para dividir com você essas informações. Bom, hoje é Réveillon, né? A gente daqui a pouco tem a passagem de ano, né? Um momento simbólico. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, passando férias com a minha família, mas eu reservei esse momentinho para poder conversar com vocês. Deve ter algum probleminha de som, de ruído e tal. Não, não estranha, porque eu estou no hotel, a iluminação já não é tão boa, né? Mas estou aqui com você, tá bom? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu gosto bastante, tá? E que eu me interesso muito, que é a sustentabilidade. Mas nesse caso, hoje, nós vamos falar especificamente sobre a sustentabilidade social, o aspecto social da sustentabilidade, tá? Então fica aí que eu vou falar sobre algumas coisas bem interessantes que eu tenho certeza que você não conhece e que vai ser importante para você entender um pouco mais sobre esse assunto. Tá beleza? Então vamos comigo. Mas depois da vinheta, viu? Vamos lá. Pois é, pessoal. Hoje vai ser jogo rápido. Eu não sei nem quanto tempo que vai durar esse vídeo, né? Mas eu vou procurar trazer bastante informação para vocês, tá? É, Então, hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade social em contratações e vamos embora. O que é sustentabilidade? Vou pisar de novo nessa tecla. Gente, quem me acompanha, tudo bem, mas tem gente que está chegando agora no canal e eu preciso de contextualizar, tá bom? Então, sustentabilidade se define como um princípio de uma sociedade que mantém as características necessárias para um sistema social justo, ambientalmente equilibrado e economicamente próspero, por um período de tempo longo e indefinido. Indefinido, ou seja, não tem hora, não tem momento para acabar. A gente pensa em sustentabilidade uma coisa contínua que não vai acabar nem tão cedo, né? A gente tem que pensar nas próximas gerações. Então, essa é a definição que veio lá da ONU em 1987, do relatório Brundtland, né, que teve uma reunião, teve uma convenção, e aí de lá que saiu essa definição do que é sustentabilidade. Veja que aqui já está presente o tripé da sustentabilidade. É o sistema social justo, então o ambiente social, né, a parte social da sustentabilidade, ambientalmente equilibrado, é a parte ambiental, que é o que todo mundo foca, mas não é só disso que é feita sustentabilidade, e economicamente próspero. Então a gente também tem que pensar na parte econômica. A gente não vive sem economia, nós somos homo econômicos, a gente precisa da economia para poder funcionar, né? É um mecanismo que funciona muito bem nos dias de hoje, já há muitos anos, não é verdade? Mas é isso. E aí vem aqui, ó, o nosso esqueminha, tá? Que eu tirei lá do Guia de Contratações Sustentáveis do MPF, que já deve estar bastante desatualizado. Nem recomendo que se estude por lá, tá? Eu recomendo que se use o Guia de Contratações Sustentáveis da AGU, que está bem completinho, bem atualizado, tá? A última versão saiu agora em agosto de 2022, ainda deste ano, né? A gente ainda está em 2022. Então procura, eu vou tentar colocar o link aqui na descrição. Então, não deixe de avaliar, tá? Mas eu só faço um alerta. Ele tem uns pontos mais lá na frente, explica para você como é que você vai tratar de cada aspecto no seu edital, no seu contrato e tal. E aí, ali, vocês vão ter que estudar um pouquinho mais, porque ele é um pouquinho mais complexo. Então, cada assunto exige um aprofundamento um pouquinho maior para você entender o que você está fazendo. Você não vai simplesmente pegar a informação, jogar lá no edital e tchau e benção, e Deus me ajuda. Não, não é assim que funciona, né? Você tem que estar preparado amanhã para ter algum questionamento, algum tipo
de impugnação ou de recurso, e você saber se defender, saber o que você está falando. Trabalhar direito, né, gente? Trabalhar com maestria. Então tá aí a parte ambiental, né, que cuida, questão de você se preocupar em comprar bens reciclados, ou recicláveis, atóxicos, ou biodegradáveis, cobrança de certificações, já falei isso em outro vídeo, destinação adequada de resíduos, uso de tecnologias adequadas, e por aí vai. A parte econômica, a gente cuida de ganhos de escala, que aí entram as compras compartilhadas. Gente, pelo amor de Deus, eu vou fazer um apelo aqui. Tem gente fazendo uma salada de fruta com essas definições. Compra compartilhada, tá? É uma coisa, compra centralizada é outra, e compra e contratação integrada é outra. Não tem nada a ver. As pessoas já estão fazendo uma saladinha de fruta com essas palavrinhas e tem definição legal para pelo menos quase tudo, tá? Compra compartilhada está lá na IN1 do antigo MPOG, tá? E lá fala do PLS e tal, lá tem definição do que é compra compartilhada, tá bom? Eu vou fazer um post no Instagram e vou colocar bem claro quais são essas definições, porque o pessoal está fazendo uma confusão miserável, né? Tudo bem, vamos lá. Então, quando você faz compra compartilhada, você junta vários órgãos, né? Você vai comprar com 20, 30, 40 órgãos juntos, né? E aí você tem ganho de escala, racionalidade processual, participação e transferência, celeridade de contratação, valorização de ME e EPP, fomento à inovação, externalização de custos, tudo isso aí é na área econômica. Social, nós temos valores culturais, condição de trabalho análoga à de escravo infantil, você tem que combater isso, né? Segurança e medicina do trabalho, acessibilidade, gênero e raça, né? Nós vamos explorar isso com mais calma, tá? Agora veja que aqui no social estão valores culturais. Desde 2019, com o advento do decreto 10.024, que revogou o decreto 5.450, que regulamentava o pregão, na sua forma eletrônica principalmente, desde lá que eles estão trabalhando com mais um viés aqui dentro da sustentabilidade, que é o viés cultural, tá? Eu acho que é um reforço dessa parte cultural, porque a gente vive num país de dimensões continentais. Então, a cultura no Sul ganha uns contornos bem diferentes do que a do Nordeste, por exemplo, que tem diferença com a do Norte, por exemplo, e por aí vai. Então, a gente realmente tem que se atentar para alguns detalhes culturais, é muito importante tudo, e é por isso que tem se trabalhado numa quarta via dentro do modelo de sustentabilidade. Mas, na verdade, ele saiu do âmbito social, né? Faz todo sentido, óbvio, tá bom? E na nova lei de licitações, a gente incorporou isso. Vamos prosseguir. E a sustentabilidade social? Estou aí na foto, né, com meu amigo Renato Kader, que é doutor nessa área. E essa foto aí foi no lançamento do livro dele com a Teresa Vilac, uma pessoa fantástica também nessa área. Esse livro chama Governança e Sustentabilidade e eu estou lendo ele, ainda não terminei, tá, gente? Mas eu cheguei num ponto que me chamou a atenção e foi daí que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, que é essa citação aqui, olha. No entanto, vê-se que a base desses instrumentos, PLS e A3P, apesar de preconizar o conceito de sustentabilidade, na prática, acaba relegando a segundo plano elementos relacionados à dimensão social da sustentabilidade e à governança. Então, veja que os autores estão falando claramente aí que essa parte social normalmente é relegada a segundo plano. Ela não tem um enfoque muito forte. As pessoas, assim, pode até ter um arcabouço jurídico interessante, pode ter algumas coisas interessantes, mas parece que a coisa não vai muito para frente. E a gente tem que explorar isso melhor. Eu acho que é um problema de desconhecimento, tá? Mas a gente vai explorar isso mais lá na frente. Problema cultural, enfim. Então, com base nisso, resolvi fazer esse vídeo.
Tá aqui. O que é PLS, né? Para vocês que não sabem o que é PLS, já que eu falei aqui, ó, a base desses instrumentos, apesar de preconizar o conceito de sustentabilidade, na prática acaba relegando a segundo plano elementos relacionados à dimensão social. Então, vamos entender o que é PLS e o que é A3P. Então, PLS está lá na IN 10 de 2012. Isso, desculpa, gente. Compra compartilhada que eu falei antes, eu errei, tá? É IN 10 de 2012. Me perdoem aí. Lá tem a definição de compra compartilhada também. Mas aqui também fala o que é o PLS. O artigo 3º fala: os PLS são ferramentas de planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação que permite ao órgão ou entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na administração pública. Gente, olha, eu sou administrador de empresas. Quem me conhece aqui, eu já falei sobre isso. Não sou da área de direito, tá? Minha visão é um pouco diferente. Eu tenho visão de gestão, tá? Eu estou focado em metas, em prazo, em execução, em eficiência. Então, a minha cabeça funciona um pouco diferente, tá? Eu não fico preso, tão amarrado em definição legal e tudo. São importantes, obviamente. É a base, né? Já que eu sou servidor público e eu tenho que me pautar a minha atuação em cima da legislação, eu não posso fugir disso. Mas a minha visão é um pouquinho diferente. Eu vou tentar mostrar para você o que é a minha visão. Veja, ele fala aqui, olha, então PLS é uma ferramenta de planejamento. Começa daí. Então, você está fazendo um planejamento e você vai ter um documento chamado PLS, Plano de Logística Sustentável, né, que vai trazer algumas coisas, alguns elementos ali dentro, que vão nortear as suas ações na hora da execução, tá? Vou falar de antemão para vocês. Esse planejamento não é o planejamento estratégico, obviamente, que ele se baseia no planejamento estratégico, que é o planejamento maior da organização, que está lá no topo, né? Ele é o planejamento tático, ele está no meio do caminho entre o estratégico e o operacional. Então, ele entende o que é o estratégico, com base nele, ele vai direcionar as ações para que lá no operacional as coisas aconteçam. O operacional que eu falo é o chão de fábrica, né? É cada licitação. Então, eles são ferramentas de planejamento com objetivos e responsabilidade definida. Responsabilidade definida é o seguinte: é quando você tem várias pessoas, né, envolvidas nos processos, e essas pessoas, cada um vai ter sua responsabilidade muito bem definida. Por quê? Porque é um grupo de engrenagens, né? Você tem uma pessoa aqui, outra ali, cada um vai fazendo o seu trabalho e vão trabalhando de forma coordenada até alcançar as metas, os objetivos que se almejam, certo? Lembrando mais uma vez, diferença entre objetivos e metas. O objetivo é aquilo que você quer alcançar. Você tem o seu objetivo. O que é meta? Com base nesses objetivos, você vai dizer, você vai ter indicadores que vão te dizer se você está cumprindo certas metas, que vai te mostrando se você está chegando, tá no caminho certo. Meta, ele tem um viés quantitativo. Meta é quantitativo, tá bom? Então, eu quero que todas as minhas licitações tenham critérios de sustentabilidade social ao longo de 2023. Ou não precisa nem ser só social, porque às vezes tem licitação que não cabe sustentabilidade social, né? Mas tem algum critério de sustentabilidade. Pronto, isso pode ser uma meta. Todos eles, 100%. Pronto, 100% é quantitativo, né? Prazo de execução, óbvio, você tem que dizer quando que você vai resolver isso. Mecanismos de monitoramento, já falei, são os indicadores, né? E a avaliação. Aí vem, olha só, veja como é que tudo não muda, as coisas não mudam, tá? O modelo sempre é o mesmo. É o modelo é o PDCA, Plan, Do, Check and Act. Você planeja, executa, aí você vai lá e avalia, e aí você, com base nessa avaliação, você vai ver o que deu certo e o que não deu. O que não deu, você vai adotar medidas corretivas. E aí você consegue melhorar o seu trabalho. Então não muda, né? É sempre a mesma coisa, tá bom? Então é isso. E os PLS são voltados para a sustentabilidade. Ele tem um viés todo de sustentabilidade, social, ambiental e econômico, que vai nortear todas as licitações. Então ele é um instrumento de governança. No fundo é isso. É um instrumento de governança. Está lá no artigo 6º da portaria SEGES-ME 8.678 de 2021. Isso aí é para o Executivo Federal. Você, Estado, município, Distrito Federal, se ainda não tem um normativo dessa área, corre atrás, trabalhe nisso, tá?
Eu estarei ministrando um curso em março de 2023, se Deus quiser, sobre governança nas contratações, tá? Não deixe de se inscrever se você acha que esse assunto é interessante, se você está precisando se aprofundar nisso, eu estarei lá, vou te dar a mão e vou te levar junto comigo para aprender tudo sobre isso, tá bom? E o PLS, lá na portaria SEGES-ME diz, o PLS deverá nortear a elaboração do quê? Do plano de contratação anual, que é outro instrumento de planejamento tático, tá? Dos estudos técnicos preliminares, aí é cada licitação, isso aí já é o operacional. E dos anteprojetos, dos projetos básicos, termos de referência de cada contratação, operacional, tá bom? Tá tudo lá no artigo 8º, parágrafo 1º dessa portaria SEGES-ME 8678. Não deixe de conferir, eu acho que serve de uma boa base. Se você ainda não tem o seu normativo, né, se você é de outro ente federativo, ainda não tem o seu normativo de governança nas contratações, vale a pena conferir e usar como base para a sua normatização, para você normatizar na sua realidade. Ok? Vamos prosseguir. Superado, né, vocês entenderam mais ou menos o que é um PLS, vamos falar o que é a A3P. A A3P é o Programa Agenda Ambiental na Administração Pública. É um programa de trabalho que funciona dentro do Ministério da Agricultura, vamos dizer assim. E ele tem objetivos, quais são? Estimular os gestores públicos a incorporar princípios e critérios de gestão socioambiental em suas atividades rotineiras, levando à economia de recursos naturais e à redução de gastos institucionais por meio do uso racional dos bens públicos, da gestão adequada dos resíduos, da licitação sustentável e da promoção da sensibilização, capacitação e qualidade de vida no ambiente de trabalho. Então veja que é um programa que está lá, a gente não é obrigado a seguir, a gente adere se quiser, é uma coisa muito aberta, e isso é muito bacana, é um trabalho mais de convencimento e de tentativa de mudança cultural, ver que eles querem realmente que tudo seja incorporado no seu dia a dia de trabalho. É assim que funciona. Ninguém está querendo impor nada. As pessoas vão aderindo. E a 3P tem crescido muito. Tá? Nos últimos tempos eu não tenho visto tanto esse crescimento, mas em épocas passadas tinha uma força muito boa, e isso era legal. Voltando ao livro, Kader e Villach citam dois fatores críticos para que o problema da sustentabilidade social persista. Primeiro, a dimensão normativa, eles falam que a dimensão normativa contribui para isso, e as questões de ordem técnica e conceitual. Bom, eu acho, agora sou eu, tá? Eu acho que nós temos muitas normas. Talvez as normas elas não se cuidem de descer ao ponto de auxiliar na operacionalização disso. E você saber exatamente como cobrar essas questões, como você operacionalizar isso. E eu acho que a coisa vai muito além. Eu acho que é um problema de mudança de cultura e de comportamento. A gente não está preparado ainda, né? E mudança de cultura é uma coisa que leva muito tempo, mas muito tempo. Então é uma coisa que é todo dia. Todo dia você tem que ficar batendo a mesma tecla. Você tem que ficar lá chovendo no molhado e tal, para você mostrar para as pessoas a importância disso e ir levando as pessoas a de pouquinho, gradualmente, adotando esse tipo de prática, para daqui a pouco ela fazer parte da sua rotina. Assim, é normal, eu faço, eu mexo com sustentabilidade social, não é nenhum bicho de sete cabeças, eu faço, isso aqui é normal, conheço, sei por onde caminhar. Então, isso leva muito tempo, isso não é uma coisa do nosso dia a dia ainda. Isso tem que ser trabalhado. E o treinamento ajuda muito, né? Capacitação é fundamental. Então, vamos explorar agora a parte normativa? Bora, né? Os aspectos de sustentabilidade social em contratações envolvem vários pontos, vários tópicos. São vários aspectos que a gente tem que abordar. Pessoa com deficiência, saúde e segurança no trabalho, igualdade de gênero, igualdade de raça, combate ao trabalho escravo e infantil.
Então, são várias questões. Eu, quando eu selecionava sobre sustentabilidade, eu já ministrei vários cursos sobre sustentabilidade na Escola Superior do Ministério Público, no próprio MPF, em vários lugares. Eu me aprofundo muito, eu mergulho em cada tópico desse aí, tá? Mas vamos prosseguir. É bem interessante. Isso, veja que eu já mergulhava nisso antes do advento da Lei 14.133 de 2021. Ou seja, já era possível trabalhar essas questões antes. A lei, graças a Deus, veio com esses aspectos todos já inseridos dentro do seu contexto. Não, né, a sustentabilidade não veio só como um princípio, como era lá na 8.666. Ele é todo trabalhado dentro do seu bojo, né? Inclusive, a sustentabilidade é cobrada como objetivo das licitações lá no artigo 11. Outra coisa que eu toda hora estou falando aqui. Mas é importante, antes de prosseguir, é importante lembrar aqui que nós temos o decreto 7746, e ele fala lá no artigo 3º, que os critérios de sustentabilidade eles serão cobrados em de três formas. A primeira forma é como especificação do objeto. Essa é uma forma de você cobrar sustentabilidade. A outra forma é como obrigação da contratada, lá na minuta de contrato. E por último, é algum outro tipo de critério previsto em lei especial. Gente, eu vou falar agora da minha experiência, tá? Eu participei de um projeto piloto dentro do MPF de compras compartilhadas. Eu era o coordenador lá dessa área. Então a gente trabalhava com seria uma área mais ou menos meu chefe, né, que é o Renato Cada, ele falava muito que queria criar uma área de inteligência em compras, né? E a gente tinha dois critérios que eram básicos para o nosso trabalho, né? Um era sempre ter algum critério de sustentabilidade em toda a licitação, e outro é a gente fazer sempre compra compartilhada. Porque privilegia o planejamento, ele tem várias vantagens, eu já falei isso em outro vídeo. Então, pela minha experiência, tá, os critérios de sustentabilidade sobre o aspecto social, eles são trabalhados normalmente no, nas obrigações da contratada. Tá? Então, não se esqueçam disso. Foi uma coisa que eu aprendi na prática e que fez todo sentido para mim. Assim, com o tempo eu fui vendo que pela natureza é assim que funciona. Vamos prosseguir. Vamos falar do primeiro tópico, né? Então, pessoa com deficiência. E aí envolve vários aspectos que a Lei 14.133 trouxe de forma bem interessante. O primeiro ponto no caso de obras de engenharia, lá ainda no artigo 45, inciso 6º, que lá ainda está falando da parte de avaliação das propostas. Então, para a obra de serviço de engenharia, ele fala de acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Você tem que sempre observar isso. Hoje não se admite mais que você construa um edifício ou que faça uma reforma ou qualquer outra coisa do tipo, sem observar as normas técnicas de acessibilidade. A gente precisa disso. O grande problema que a gente esbarra às vezes é que o edifício que a gente está trabalhando é tão antigo que você quer fazer alguma adaptação de acessibilidade e você não consegue seguir exatamente como a norma preconiza, a norma técnica, né? E esse é um problema que você pode esbarrar, tá bom? Outro aspecto interessante que a lei trouxe é a declaração da licitante que cumpre as exigências de reserva de cargos para a pessoa com deficiência e para a reabilitar da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas. Está lá no artigo 63, inciso 4º. Então, isso aí também eu falei, se eu não me engano, foi no vídeo anterior, né? Qualquer coisa você procura lá, é o vídeo 11, tá? Não deixa de assistir, não. O que mais? Esse aqui também eu já falei. Existe um caso de dispensa de licitação na nova lei, que não tinha antes, que é a possibilidade de você contratar uma associação de pessoas com deficiência
sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, né? E para prestação de serviço, mas você só pode fazer esse tipo de dispensa desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado, óbvio, isso aí é para qualquer tipo de contratação você precisa disso, né? Então aqui ele só está só reforçando uma coisa que a gente já sabia que não precisava nem estar aí. E os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência. Então, olha só, eu vou contratar uma empresa. Então, é uma associação de pessoas com deficiência, tem que ser sem fins lucrativos e comprovada idoneidade. Mas, além disso, todas as pessoas que forem trabalhar nesse contrato têm que ser exclusivamente pessoas com deficiência. Só assim eu posso fazer esse tipo de contratação mediante dispensa de licitação. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em lei, bem como em outras normas específicas para a pessoa com deficiência, para reabilitar da Previdência Social e para aprendiz. Olha só, são necessárias em todo contrato essas cláusulas. Então, veja que foi o que eu falei para vocês agora, do decreto 7746. Ele fala que você tem que colocar como que? Especificação do objeto, obrigação contratada, ou então como requisito previsto em lei especial. Aqui nós estamos falando de cláusula de contrato. É isso. Tá vendo que é exatamente o que eu falei. Então tem que ter essa previsão, isso aqui tem que estar no seu contrato. E que mais? Se você não cumprir isso, e aí tem um problema, né, da administração conseguir fiscalizar isso com alguma eficiência, motivo para extinção do contrato, se ele não estiver cumprindo essas exigências de reserva legal. E muitas vezes essa reserva legal, tá? É o que eu te falo, ele não precisa de cumprir esse percentual dentro do seu contrato, mas se somar todos os contratos dessa empresa, mais o pessoal que trabalha no administrativo dela, aí sim você tem que ter um percentual de pessoas com deficiência. Isso ela tem que cumprir. Então não importa onde é que vão estar essas pessoas com deficiência. Você pode ter, por exemplo, 100% de pessoas com deficiência no seu contrato, e em outro órgão público, zero. E ele cumprir o percentual mínimo previsto na legislação específica, entendeu? Então, é o todo da empresa. Não é só o que está no seu contrato. Não é que você tem lá 10 pessoas no seu contrato e aí você tem um percentual lá e você tem que cumprir dentro do seu contrato. Não é isso, tá bom? E aí, se ele não estiver cumprindo, é motivo para extinção do contrato, tá bom? Está lá no artigo 137, inciso 9. Existem outros aspectos de pessoa com deficiência, existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, existe uma outra norma específica que trata, inclusive, de acessibilidade para quem é deficiente visual, né, e para poder ter acesso a material bibliográfico. E eu já trouxe essa questão, tem num post mais antigo meu lá no meu canal, Licitação e Gestão, dentro do Instagram, mas eu posso recuperar ele, fazer uma nova postagem, eu acho que é bem interessante, é uma lei específica, e, e a gente tem que ter esse cuidado, tá? Não vou me prolongar mais, eu acho que esse não é o objetivo, nós estamos aí já perto da virada do ano, tá bom? E não dá para eu atacar todos os assuntos aqui, porque seria muito extenso. Isso aqui é um curso, não tem como. Não tem, eu ficaria horas e horas e mais horas aqui falando com vocês. Eu acho que é melhor a gente, se for o caso, partir para um curso, que seria algo mais completo. Eu traria mais informações, a gente poderia se aprofundar mais, tá? E é isso, eu convido vocês a participar dos meus treinamentos. Eu estou aqui para estender a mão para vocês, tá? E eu tenho certeza que se você vier comigo, você vai ter mais segurança na hora do seu trabalho, você vai ter mais tranquilidade, você vai saber o que você está fazendo, tá bom? E eu estou aqui para te ajudar. Então, em 2023, fique atento. De vez em quando, eu abro os meus cursos, tá? E se você quiser, inclusive, um curso específico meu, escreva aqui nos comentários. Eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Eu estou aqui realmente para dividir o meu conhecimento. Eu tenho muito tempo de conhecimento, eu estou aqui para te ajudar.
Gente, eu só quero deixar aqui um recado especial de final de ano, dizer que é um prazer estar aqui com vocês nessa caminhada. Fazer o que eu estou fazendo dá um trabalho, não vou negar. Estou aqui de férias com a minha família, mas eu reservei esse tempinho para estar com vocês. E tenha em mente que não é alguns minutos avançando no tempo e ultrapassando a meia-noite que vai, por um passe de mágica, mudar tudo na tua vida, tá bom? Sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de fazer diferente, sempre é tempo de você levantar de um tombo que você levou, sempre é tempo de você se esforçar para alcançar a excelência. E a excelência não é feita de um dia para a noite. A excelência é feita dia após dia, todo dia treinando um pouquinho, se esforçando, lendo mais, participando de cursos. Não pense você, porque eu tenho mais de 25 anos de experiência, que eu não participo de treinamento como aluno, tá? É, é óbvio que quem me conhece toma até susto quando me vê na sua turma, né? Porque eu conheço bastante. Não conheço tudo, e é por isso que eu sempre estou nos cursos, porque eu sempre vou aprender algo novo. Eu sempre estou aprendendo alguma coisa nova. E é essa lição que eu quero deixar para você. Não deixe de estudar, não deixe de se esforçar, não deixe de se comprometer. Só assim você alcança a maestria no que você faz, tá bom? E quem está lá em cima olha por todos nós. E você alcançará o sucesso com certeza, tá bom? Bom, é isso. E vamos para 2023? Falou, pessoal. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Até mais.